A paz do Senhor Jesus. Que alegria e que satisfação poder alcançar corações tão especiais quanto o seu através da palavra de Deus. Está no ar o programa da nossa missão. Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Vem ser feliz. Com a novidade nesse mês de maio, o maio da multiplicação de Deus, de poder também estar às 16 horas aqui na TV Capital, no canal Promessas 32.1. Além do nosso tradicional horário de segunda a sexta-feira, da meia-noite à 1h, agora também segunda, quarta e sexta, nós estamos no período da tarde, no período vespertino, às 16 horas, podendo aqui ser boca de Deus para a sua vida, trazer o evangelho da salvação, das boas novas do céu para dentro do seu lar, do seu local de trabalho, enfim, para você e para quem você ama também. Pastor Samuel Henrique, nós estamos no meio desta semana, que é uma semana decisiva, a última semana do maio da multiplicação de Deus. É isso mesmo, pastor Renato, eu tenho certeza que antes desse mês terminar, tem surpresa de Deus chegando para as nossas vidas, para a sua vida, para a nossa casa, para a nossa família, porque eu tenho certeza disso, que Deus vai nos surpreender nesse final de mês. O programa da Nossa Missão é um oferecimento da Nossa Missão Church em Goiânia, uma igreja de gente feliz, uma igreja que servimos ao Senhor com alegria e uma igreja de milagres, da manifestação da glória e do poder de Deus. Nós já estamos naquela expectativa porque nesta quinta-feira nós temos a quinta profética às 19h30 na nossa Missão Church Goiânia. Você ao longo do programa vai poder acompanhar momentos especiais dos nossos cultos, profecias, revelações, poder de Deus, o verdadeiro avivamento, salvação de almas, cuidado de vidas, tudo isso acontece na nossa Missão Church em Goiânia. O endereço está passando aqui, no final a gente vai falar com detalhes sobre a nossa programação. Pastor Samuel, cada dia nós estamos aqui tratando a perspectiva do tema do mês, da multiplicação, a perspectiva de fé, de como o Deus da multiplicação mudou a vida de homens e mulheres de Deus. Nunca é demais falar sobre José, porque José é um exemplo clássico de multiplicação em todas as áreas da sua vida. Um homem que Deus tira lá do fundo de um poço para colocar em um palácio, e nós já falamos aqui sobre essa multiplicação, aonde Deus se revelou, né, com a mudança geográfica, com mudança de patamar, levando José a subir degraus e viver a grande promessa, coisas grandes, firmes e inéditas. José ocupou um cargo que não existia na superpotência da época, que era o Egito. Eu acho interessante, pastor, na história de José, porque José, naquele momento em que a sua vida parece que vira de cabeça para baixo, ele está servindo, ele está carregando pães para os seus irmãos. Ele está levando alimento, ele está levando provisão, ele está levando mantimento, ele está servindo com amor. E quando ele chega em um determinado lugar, ele olha, os seus irmãos não estão presentes, mas ele não volta para trás, ele insiste em levar o alimento. Então, ele vai até o local aonde os seus irmãos estavam. Ele leva pão. É neste momento em que os seus irmãos, tomados pela inveja, pela ira, tomados por aquele sentimento diabólico, decidem perseguir José. Coloca ele no fundo do poço. Mas, enquanto José talvez tinha aquele pensamento, eu só queria servir, eu só queria fazer o bem, eu só queria trazer o pão.
e eles me jogaram aqui, e eles arrancaram a minha túnica, me colocaram no fundo do poço. Na verdade, aquele era o endereço que Deus tinha preparado. Porque exatamente naquele lugar, naquela rota, era onde as caravanas de ismaelitas passavam, pastor, para comercializar os seus produtos lá dentro do Egito. Deus havia preparado todo um cenário para levar e conduzir José para o lugar da promessa e do projeto de Deus. O Deus da multiplicação é poderoso para fazer do fundo de um poço um palco de milagres. E isso vale para a minha vida, vale para a sua vida, para todos nós que temos a plena confiança nele. Deus não ama mais José do que o outro, né? Aquela questão da desigualdade que estava dentro da casa de Jacó e foi apontado como um dos fatores de inveja, de ódio, né? Com Deus não tem isso. A diferença com Deus está na nossa fé, no nosso nível de confiança na pessoa que Deus é. O Deus da multiplicação, ele vai colocar, né, José no alto, no topo. Só que agora ele vai multiplicar a sabedoria de José. José vai viver no tempo das vacas gordas, a promessa de Deus dos pastos verdejantes. Mas com a sabedoria divina, pastor Samuel, ele soube poupar no tempo das vacas gordas. Quantas pessoas que eu atendo, que eu convivo, que diz assim, pastor, eu já tive muito dinheiro, eu já tive muitos recursos, eu não soube, pastor, não soube investir, não investi na educação dos meus, não investi em profissões, não investi em renda e depois veio tempos difíceis e eu não tinha nada porque eu consumi todos os meus recursos. José, com a multiplicação de sabedoria, de inteligência, né, de administração, ele pôde, pastor Samuel, fazer uma gestão nestes anos de vaca gorda, né, sem ostentação, sem esbanjar, para que quando os momentos difíceis chegassem, e a vida ela tem os verões, mas ela vai ter os invernos também. José estava preparado para isso e com essa multiplicação de Deus, não só ele, mas nações foram beneficiadas, foram alimentadas quando chegaram o dia mau. É isso mesmo, pastor Renato. José é um exemplo de sabedoria. A Bíblia diz assim, seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Mais difícil do que ser fiel no pouco é ser fiel no muito. O mais difícil aqui não é ser fiel quando tudo vai mal. Não é ser fiel quando tudo vai de mal a pior, quando os recursos são poucos, quando a escassez chega, quando a crise chega. O mais difícil é ser fiel quando tudo vai bem. Quando tudo vai, como diz aquele ditado, de vento em polpa. Aí sim existe uma dificuldade, ser fiel no muito. José, ele mostrou a sabedoria divina quando ele, no muito, no tempo das vacas gordas, como o pastor bem disse aqui, ele foi fiel, ele usou a sabedoria, ele usou a direção de Deus. E é por isso que veio os dias maus e ele conseguiu vencer, ele conseguiu superar. Por quê? Porque foi fiel quando tudo estava bem. Eu quero te convidar, nós estamos aqui falando esta palavra porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero te convidar a colocar esta fé que está aí viva no seu coração através da palavra que você está ouvindo, colocar essa fé em ação, colocar essa fé em prática e buscar a multiplicação de Deus na tua vida. Se você está no momento das vacas gordas, a multiplicação para ser assertivo nas suas decisões, para ter a sabedoria, né, de não reter mais do que é justo, mas também saber, né, colocar tudo no seu devido lugar, fazer, né, os investimentos certos, dar valor ao que tem valor nesse tempo especial na tua vida. Mas se você estiver no momento das vacas magras, pastor, eu
me arrependo de tanta coisa, tudo para mim está tão difícil, eu quero te chamar. Vem experimentar esse Deus da multiplicação que vai fazer com que você seja fiel no pouco para ser colocado no muito mais uma vez. Ele vai multiplicar, vai transformar o seu pouco em muito e vai mudar o final da sua história como ele mudou o final da vida de José. Nesta quinta-feira tem Quinta Profética, 19h30. Amanhã eu te espero na ponta do altar. Nós vamos ser instrumentos de Deus para trazer resposta e direção para a tua vida. Não sai daí, tem mais palavra, tem louvor, tem oração, tem testemunhos, profecias, revelações, a manifestação da glória de Deus, a Shekinah divina na nossa Missão Church Goiânia. Você vai sentir e no final nós vamos orar por você. Você faz parte dessa história que está sendo construída por Deus hoje. Se prepare, porque daqui a poucos meses, a poucos domingos, esta casa vai estar repleta de famílias que vêm adorar a Deus. E você vai se alegrar e vai dizer: eu estava lá no primeiro domingo. Quem veio ser abençoado por Deus aqui hoje? Aleluia, glória a Deus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Você pode dizer isso? Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos aí. Você está nessa manhã em um culto, em um momento de adoração. Então feche os teus olhos, entregue agora. Entrega tudo agora no altar dele agora. Emandará e assumeleve assá. Pode chorar, porque quem chora para Deus tem resposta. Deus marcou esta manhã para alegrar o teu coração. Deus marcou esta manhã para renovar as tuas forças. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Diga que Ele é fiel, diga: és fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão. Com todo o fogo
tenho, eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz que me guia na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga que Ele é fiel, diga. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, com todo o fôlego que tenho. Com as suas mãos levantadas, diga isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, apareça. Essa casa, diga, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Diga isso. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar.
levante uma das suas mãos. Eu vou te dar 30 segundos para você somente glorificar a Ele. Eu vou te dar 30 segundos para você somente glorificar a Ele. Celebra porque Ele vive. Celebra porque Ele ressuscitou. Celebra porque Ele te ama. Celebra porque a graça dele nos alcançou. Você está aqui nesta manhã porque Ele te escolheu. Ele diz: tu és filha minha, tu és filho meu. Eu te escolhi. Eu sou Deus que te escolhi. Comece a celebrar, comece a agradecer a Ele pelos livramentos, pela bondade, pela porta aberta, pela saúde, pela tua família, pela tua casa. Comece a celebrar, comece a adorar. Enquanto você adora, Ele derrama uma graça agora sobre ti. Ele derrama uma graça sobre ti. Recebe a unção dele agora. Recebe a unção dele agora. Recebe a unção dele agora. Recebe batismo com o Espírito Santo. Recebe renovo. Recebe alegria. Recebe alegria. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor. Mas eu venho. Ela está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode aplaudir a Ele bem forte, você pode. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos meditar em uma palavra agora. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Por gentileza. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com um outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele viu e
porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. Quantos anjos? Quantos anjos? Assentados onde estava o corpo de Jesus, uma à cabeceira, o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela então respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu então Jesus em pé. Ela viu quem? Ela viu quem? Mas, porém, não sabia que era Jesus. Disse-lhe então Jesus: mulher, por que choras? A quem buscais? Ela então, pensando que era o hortelão ou jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Então Jesus respondeu: Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre, que quer dizer. Você pode tomar o seu assento? Queridos, nós estamos celebrando um domingo especial na presença de Deus, o domingo de Páscoa, celebrando a ressurreição daquele que morreu, daquele que ressuscitou, daquele que vive para todo sempre. Nós precisamos entender que Cristo, Ele é o único mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. É por isso que quando aceitamos Jesus, nós estamos reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas, porque Ele é único e porque Ele é suficiente. Esses dias, um irmão me perguntou muito cuidadosamente, com carinho e até querendo uma explicação. Ele disse: pastor, nós de fato não podemos adorar a Maria, mesmo ela sendo mãe de Jesus? E aí eu respondi a ele com muito cuidado, muita sabedoria, e com o pouco recurso de conhecimento que temos, eu disse para ele: não, porque ela não é digna de ser adorada, mas ela é digna de todo respeito. Ah, pastor, é porque eu já encontrei tantos pastores, tantos religiosos que até falam mal de Maria. Aí eu falei: se eles falam mal da mãe de Jesus, certamente eles não têm mãe. Porque mãe, de fato, é para ser admirada, respeitada, amada. Sim ou não?
alguém diz: ah, pastor, eu adoro a minha mãe é uma santa imaculada. Amém. Mas nós precisamos entender que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, e que Ele é suficiente. Aleluia. Quando se trata, por exemplo, de salvação, Ele disse: eu sou a porta. Aleluia. Aquele que crê em mim será salvo. Quando se trata, por exemplo, de uma enfermidade, de uma doença, de uma seta maligna, Ele diz: eu sou o médico dos médicos, e no meu nome terão poder para curar os enfermos. Jesus é o único mediador. Ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Então coloque a mão no seu coração e diga assim: Jesus, Tu és o meu Salvador, o meu Mestre, o Senhor da minha vida. A minha vida pertence a Ti, a minha casa pertence a Ti, a minha família pertence a Ti. O meu hoje e o meu amanhã pertence a Ti. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? A ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã. Digo isso pois sem ela não haveria evangelho, não há salvação e não há esperança eterna. A nossa esperança de fato é acreditar que Ele venceu a morte e ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive para todo sempre. Essa é a nossa esperança. Observe que o apóstolo Paulo escreve em sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 15, dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã, é nula a nossa fé. Mas acreditando que Ele vive, nós podemos crer no amanhã. A cruz foi o pagamento. Ele pagou toda a nossa dívida. Ele pagou toda a nossa dívida. O maior projeto de Deus é a humanidade. O maior projeto de Deus é o ser humano. Somos nós. Alguns chegam a dizer que Deus se arrependeu de criar o homem. Deus, Ele não se arrependeu. Ele tanto amou a humanidade que entregou o seu próprio Filho para morrer, para perecer, para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Segura na mão de alguém, diga para essa pessoa com um sorriso no rosto, diga: Ele te amou. Se você observar, Deus, Ele tem o seu poder, e através da sua palavra nós podemos contemplar a criação. Ele disse, por exemplo: haja luz, e houve luz. Haja separação entre o céu, entre as águas. A terra produz as suas ervas através da palavra. Diga comigo: através da palavra. Só as mulheres: através da. Acho que não dá pra gente não. Vamos testar, né? Pelo amor de Deus. Só os homens de Deus: através da. Mais ou menos. Toda a igreja viva através da. Aleluia. Através da palavra. Só que na criação do homem, Ele não disse:
terra, forme o homem. Não. A história diz, segundo Gênesis, que o próprio Deus desceu. Com as suas mãos, ele pega o barro. Do pó da terra, ele começa a formar. Ele começa a formar o corpo. E quando a matéria está formada, aí ele sopra nas narinas o fôlego de vida. E o boneco que era sem vida, agora tem vida, tem vida. Aleluia, aleluia. Só que este homem que Deus criou, que Deus soprou nas suas narinas e que Deus colocou dentro do jardim, este homem caiu e pereceu. Este homem caiu e pereceu. Diga comigo, diga: o homem caiu, pereceu, errou. Este erro, em detrimento deste erro, desta falha, que a humanidade agora tem uma dívida, tem uma conta. Adão errou, Adão caiu, Adão pecou, mesmo estando no jardim. E é em detrimento deste erro, desta queda, que a humanidade agora tem uma dívida, tem uma conta. Observe que a Bíblia menciona os filhos de Adão e de Eva, Caim e Abel. Existe possibilidade de alguém já nascer com o nome sujo no Serasa? Existe? Existe essa possibilidade? Existe? Não. As primeiras crianças da humanidade já nascem carregando dívida, com uma conta a ser paga. É por isso que nós temos aqui o primeiro crime, o primeiro homicídio. Um irmão mata o outro irmão. E isso nós estamos falando apenas da primeira família. Se a primeira família já começa dessa forma, o que podemos esperar das demais? Você consegue imaginar o tamanho desta dívida e o tamanho desta conta? Não poderia ser paga por dinheiro algum. É por isso que quando alguém peca lá no Antigo Testamento, era necessário, segundo Levítico, que fosse feito um sacrifício. Neste sacrifício a pessoa oferecia no altar um animal. O sangue era derramado sobre o altar. O animal era sacrificado. E naquele sacrifício os pecados eram perdoados. Só que a conta da humanidade ainda não estava paga. A cruz foi o pagamento. A cruz foi o pagamento. Jesus, ele nasceu predestinado a morrer. A sua missão era essa. Ele não nasceu para ser advogado, engenheiro, médico, não. Ele nasceu para morrer. A cruz representa
o pagamento desta dívida. É por isso que quando ele entrega o seu espírito a Deus, ele diz: Pai, está consumado, está concluído, está feito, a dívida foi paga. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui: a dívida foi paga. É por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, mas eis que tudo se fez novo. Jesus pagou a nossa dívida. Aleluia. Sabe qual é a função de Satanás? Nos acusar. Todos os dias Satanás se levanta para apontar o dedo e lhe acusar pelas suas falhas, lhe acusar pelos seus defeitos, lhe acusar pelos seus pecados, lhe acusar pelas vezes que você caiu, que você errou, que você falhou, lhe acusar até mesmo pela família que você vem, lhe acusar até mesmo pelo histórico familiar que você vem. Mas a palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos alcançou. A bênção não só para você, mas também para os seus filhos. A bênção para o seu esposo, a bênção para a sua esposa, a bênção para os seus negócios, a bênção para o seu ministério, porque a bênção de Deus, ela enriquece e não traz dores. E é essa bênção que Deus está entregando aqui. Elarabaia, canto calassuriandarabaia. Filha, enquanto eu passava aqui cantando, em cima da mensagem que Deus usou o pastor Samuel nessa tarde: quem tem promessa não morre. Elerebaia, canto que assuriandaraia séria. E o Senhor me mostrou que por causa de ti, ele entra num estado chamado Mato Grosso. Elabaracanto que assuriandaraia séria. Porque Deus me mostrou numa visão, enquanto eu ia lá e voltava, eu vi uma aeronave caindo. Elabaracala suriandaraia séria. E eu cantava: não morrerei, não morrerei. E eu falei: Senhor, por que o Senhor está mostrando essa aeronave caindo? E eu via como se ela caísse no meio de uma plantação. E eu via minha filha como se chamas começasse a tomar conta daquele avião. Erebaia canto que assurianda rácia. José é conhecido por sonho. E há um tempo atrás você teve um sonho muito confuso, diz o Senhor. Relebara canto que assuriandaraia séria. Só que a resposta de Deus chegou e eu sou boca dele na terra para te dizer: o Heverson não morre enquanto a promessa não cumprir. Aquele que assina como Luiz também. E o Senhor diz assim: ele livra, canto que ele muda histórias, canto que ele muda destinos, e ele entrega para ti hoje uma bênção, para tu e para tua casa e para tua família. E Deus diz assim: por tuas orações os meus anjos recebem ordem e guarda os seus por todos os caminhos. Relabaracanto que assúria. Eu sou Senhor dos exércitos. Eu ajo na terra, mas eu ajo no céu, eu ajo no mar, eu mando no universo, diz o Senhor. Deus está agindo na tua vida, nos teus sentimentos. E o mover de Deus está grande nessa fileira aqui, porque Deus está agindo na tua também. Quando tu completou 40 anos, tu fez uma oração para Deus.
Foi uma oração de agradecimento, mas foi uma oração muito sincera também, porque você não imaginava chegar nos 40 anos como você chegou. Deus está aqui nessa tarde. E Ele fala contigo, e você sabe a intimidade que você tem com Deus, não é de religião não. Você anda com Ele, você fala com Ele, dorme com Ele, o tempo inteiro você está conversando com Ele. Você já viveu experiência, você contar, o povo acha que você está doida. Deus te deu uma personalidade muito forte, mas um coração maior ainda. Porque você pode levantar a barraca, chutar o pau da barraca, mas você também tem humildade para ir lá buscar o pau quando for preciso, e volta e arma a barraca novamente. E Deus diz assim, na sinceridade do teu coração, é que Ele te abençoe e te honra nessa terra. E o Senhor diz assim, eu estou cuidando de tudo, eu estou cuidando de todos. Na casa da Maria das Graças, Deus entra. O Senhor diz assim, eu estou arrumando uma bagunça grande no meio da família. E te trago uma resposta que do Nilson, sou eu que cuido, sou eu que faço a obra, diz o Senhor. E você tão somente serve do jeito que tu tem um chamado para servir. Não olha para o homem, você já foi muito ferida. Não olha para um lado nem olha para o outro, só olha para Ele e faz, porque Deus não te quer parada. Ele te entregou talentos e esses talentos têm que ser granjeados. Dá um abraço nela. Cadê você que dá glória a Deus e aleluia? Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis. Especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Nouvem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui. Entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos, seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato,
para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade. Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela, é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Glória a Deus, que presença gloriosa, que momento poderoso na presença de Deus. E aqui, pastor Samuel, é só uma amostra do que amanhã, na Quinta Profética, está aguardando nesse encontro com Deus ali no altar, na nossa Missão Church Goiânia. Rua Cícero, número 75, próximo à Avenida Rio Verde, pertinho do Sesc Faissalville. Aqui está o nosso telefone. Entre em contato conosco, coloca seu nome, da sua família no formulário de oração, pede a localização da igreja, enfim, interaja, vai ser uma satisfação responder a sua mensagem. Nós te esperamos nesta quinta-feira, 19h30. Agora, o momento tão especial, Hora que Melhora. Querido Deus e eterno Pai, eu quero neste momento apresentar os teus filhos e profetizar toda sorte de bênção, de paz, a paz que excede todo o entendimento. Que esta casa, que hoje o inimigo tem agido para trazer guerras e confusões, que o Senhor possa repreender o opressor, que o Senhor possa trazer a tua paz, que o Senhor possa trazer a comunhão, a alegria, a prosperidade e que os teus filhos possam viver a multiplicação e o sobrenatural da tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e permaneça não só por hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Um forte abraço, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Fique na paz que excede todo o entendimento e nosso encontro amanhã, 19h30, na Quinta Profética. Nosso convite, pastor Samuel, vem ser feliz! O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Vem ser feliz!